Imagina a seguinte cena. O ar tá pesado, tipo, denso mesmo, com aquele cheiro de poeira levantada e uma tensão que dá pra cortar com uma faca. Um cenário brutal, imagino. Totalmente brutal. A gente tá no campo de batalha de Kurukshetra. 2 exércitos gigantescos se encarando. E o barulho é ensurdecedor, né? Assim, tambores, aquelas conchas de guerra, os cavalos desesperados, metal batendo, o caos absoluto. Exato. E bem no meio dessa terra de ninguém, exatamente entre essas duas forças que estão ali prestes a se aniquilar, o grande guerreiro Arjuna pede para parar a carruagem. E é aí que a chave vira, porque ele olha para o lado inimigo e o que ele vê não são monstros sem rosto. Pois é, ele vê os próprios tios, ele vê os velhos mestres, os primos com quem ele cresceu, os amigos de infância. E a reação dele não é aquela fúria de soldado, sabe? Nossa, passa muito longe disso. É uma paralisia completa. Sim, a boca dele seca, o arco lendário simplesmente escorrega da mão. Ele começa a tremer, senta no chão da carruagem e diz que, tipo, prefere morrer ali mesmo a lutar contra o próprio sangue. E o detalhe mais fascinante disso tudo é a justificativa que ele dá. Porque ele vira e diz que está tomado pela mais pura compaixão. Mas aí que tá o ponto, né? Parece lindo, mas é uma armadilha. Exatamente. Tem uma complexidade psicológica gigantesca logo de cara. Porque, apesar desse discurso ser lindíssimo, poético e super comovente, aquilo não é compaixão. É outra coisa disfarçada, né? Com certeza. Se a gente analisa a fundo, por trás de toda essa roupagem moral impecável que ele tenta vestir, o que está dominando o sistema nervoso dele é um terror absoluto. É um medo cru mesmo. Medo puro. É o apego profundo àquelas pessoas. É uma confusão mental gigante frente a um cenário horrível. E, acima de tudo, uma vontade visceral de só fugir daquela realidade dura. Quer dizer, ele tá pegando uma fuga desesperada, que nasceu do pavor, e colando um rótulo de nobreza por cima. Nossa, perfeito, é exatamente isso que ele faz. E bom, essa cena super dramática abre o Srimad Bhagavad Gita, o famoso canto do Senhor, que é justamente o foco do nosso mergulho profundo de hoje. Um texto milenar incrível, incrustado bem no coração do épico Mahabharata. São 18 capítulos densos, né? Isso. E para quem está acompanhando a gente, a missão hoje não é debater tática de guerra ou fazer pregação religiosa de jeito nenhum. Não, de forma alguma. O objetivo é destrinchar como essa obra responde a uma das maiores angústias humanas. Que é aquela pergunta central, sabe? Como é que a gente age quando o nosso dever implacável bate de frente com a nossa dor, com o medo e com aquela vontade gigantesca de largar tudo e ir morar numa caverna? É o famoso conflito interno. É um diálogo tenso entre esse guerreiro em colapso, o Arjuna, e o cocheiro dele, Sri Krishna. E, no fundo, é um manual sobre a própria natureza de como a gente age no mundo. Mas, olha, eu acho muito irônica a escolha desse cenário. Ironia total, né? É um choque de realidade. Porque a gente sempre imagina que o maior texto espiritual do mundo ia se passar, sei lá, no topo de uma montanha silenciosa. Num mosteiro com cheiro de incenso. Exato. Mas não. Acontece no centro nevrálgico de uma carnificina. E o texto parece dizer que a verdadeira sabedoria não é um refúgio estéril para onde a mente foge. Nossa, isso é muito forte. A espiritualidade ali é a ferramenta para enfrentar e purificar a ação dentro do caos. É como tentar manter a paz interior no meio de um pregão da Bolsa de Valores em colapso total, sabe? Ou numa UTI lotada. A prova de fogo da consciência acontece mesmo no olho do furacão, não na calmaria. E quando o Arjuna desmorona nesse olho do furacão e fala em virar um eremita mendigante, a resposta do Krishna quebra qualquer expectativa moderna de conforto. Ah, sim. Quem espera que o Krishna vá abraçar ele e dizer, tira um tempo para você, toma um susto. Total. Ele não passa a mão na cabeça. A resposta é super cortante, tipo, ele diz que aquela fraqueza é indigna de um guerreiro. É um choque de realidade filosófico bem duro, porque é aí que ele começa a explicar a diferença entre o corpo, que é transitório, e o Atman, o ser imutável. Ou seja, as formas vêm e vão, mas a essência nunca morre. Mas a genialidade da obra é que ela não fica só na abstração, né? Não mesmo. Ela desce direto para a lama do campo de batalha com o conceito do Karma Yoga. Que é, de forma simples,
a ciência de agir no mundo sem se deixar consumir por ele. Uhum. O Karma Yoga é a engrenagem central do livro, porque ele redefine totalmente a palavra renúncia. Porque a renúncia normal que a gente pensa é o quê? Largar o emprego, vender a casa, abandonar a família. Exato. Mas o Bhagavad Gita diz que isso muitas vezes é só outra forma de covardia, não é renúncia. Caramba! Então, o que seria a renúncia verdadeira nessa visão? A verdadeira renúncia é agir vigorosamente, fazer o seu dever da melhor forma possível, mas abandonar o apego aos frutos dessa ação. Então é fazer sem ficar naquele cálculo egoísta constante, tipo, o que eu ganho com isso? Isso é tirar do caminho a obsessão paralisante por lucrar, por vencer ou medo de ser criticado. O foco vai 100% para a excelência do trabalho em si. Mas espera aí. Vamos tensionar isso um pouco, porque na teoria é lindo, mas na prática, se a pessoa não liga para o resultado, a motivação natural não vai a zero? É uma suspeita super válida. Tipo, como construir uma empresa sem pensar no sucesso dela? Pois é. Agir sem focar no resultado não é a receita perfeita para fazer as coisas de qualquer jeito e cair na mediocridade. Parece, mas a resposta exige olhar para como a nossa mente realmente funciona. Na verdade, a obsessão pelo resultado é o que destrói a excelência da ação. Como assim? Pensa num arqueiro. Se ele fica com a mente fixada no prêmio que vai ganhar, ou na vergonha de errar, a mão dele começa a tremer. Ah, o coração acelera, ele perde foco, né? Exato. O alvo não está sob o controle dele, o vento muda. Mas se ele desapega do resultado e foca só no processo, na postura, na respiração, a chance de acertar é enorme. Então o Karma Yoga não é fazer de qualquer jeito, é agir com dedicação suprema ao momento presente, já que a ação é a única coisa que a gente realmente controla. Perfeito. O resultado pertence ao mundo. Quando essa ansiedade pelo fruto some, a ação fica pura e muito mais eficaz. Esse muda totalmente o jeito que a gente entende a palavra desapego, né? Porque popularmente a galera confunde desapego com frieza. Nossa, muito. A imagem que vendem é quase de uma indiferença total. Exato. Imagina a pessoa vendo a própria casa pegar fogo, cruzando os braços e falando: "Ah, matéria é ilusão, sou desapegada". Mas isso não é desapego nunca. Pelo livro, isso é só indolência, é preguiça. Pois é. O verdadeiro desapego, nessa visão, seria pegar o maior balde de água, correr pro fogo, suar, queimar a mão para salvar a casa. Dá o seu máximo absoluto ali. Mas fazer tudo isso sem deixar o terror de perder a casa destruir você internamente. É uma distinção vital. O balde de água é a ação vigorosa e o terror interno é o apego ilusório. E isso fica mais denso ainda quando a gente entra no conceito do Dharma, que é o nosso dever, a nossa natureza inerente, certo? Isso. O texto insiste que cada um tem que cumprir o próprio dever, por mais imperfeito ou doloroso que seja, em vez de tentar imitar a vida idealizada de outra pessoa. Assumir o que está no seu colo agora. Mas olha, tem um perigo enorme aí que a gente precisa escrutinar de forma bem crítica. Com certeza, não dá para passar pano. Porque se o Dharma fala para a gente aceitar nosso papel, a pergunta é: quem é que define esse papel? Exatamente. A história mostra o quanto isso pode ser perigoso. Né? Um ensinamento sobre cumprir o seu dever e não questionar o resultado não pode ser distorcido por estruturas de poder para oprimir as pessoas. Pode, já foi. É por isso que toda leitura clássica exige um olhar crítico e pragmático. Historicamente, conceitos do Srimad Bhagavad Gita foram instrumentalizados de forma bem sombria. Para justificar coisas horríveis, imagino. Sim, para exigir obediência cega, justificar a brutalidade do sistema de castas e até por extremistas para validar a violência, dizendo que a alma não morre mesmo, então tudo bem destruir o corpo. Caramba! Ou seja, se a leitura for literal ou tiver interesses de poder no meio, ela deixa de libertar e vira ferramenta de repressão emocional e controle. Totalmente. Por isso a gente tem que traçar linhas de segurança bem claras aqui. Tem que dizer com todas as letras o que o livro não está dizendo. Principalmente hoje, né? Com o salto da filosofia oriental para a autoajuda rasa ocidental, as coisas se deformam muito. Demais. O primeiro ponto irrenegável é: aceitação espiritual não é de jeito nenhum passividade diante de abuso. Nossa, isso tem que ficar muito claro.
Ficar num ambiente que destrói a sua dignidade não é cumprir o Dharma, é permitir a própria aniquilação. Perfeito. E o segundo ponto. Karma não é desculpa cósmica para culpar quem sofre. Tem gente hoje em dia que olha para a miséria, para uma doença grave ou um trauma e fala que é falta de vibração alta. Nossa, isso é de uma crueldade absurda. Usam a espiritualidade para punir a vítima e julgar a dor alheia de um pedestal. É assustador. E a paz interior do Gita não é sobre omissão moral. Sem contar a ideia bizarra de que a espiritualidade anula a materialidade. É tipo achar que meditação e fé substituem tratamento médico, terapia psicológica ou até uma ação jurídica quando é preciso. Exato, não substituem de forma alguma. A gente precisa estar com os pés muito fincados na realidade. E é engraçado porque, exigindo essa lucidez toda, o texto acaba virando um espelho bem desconfortável para as nossas próprias fugas cotidianas. Ah, a mente adora brincar de esconde-esconde com a realidade. Adora, e imagina quantas vezes a gente precisa ter aquela conversa super tensa com o chefe, ou terminar uma relação difícil, e a mente logo inventa. Não vou falar nada, tô protegendo a minha paz, sou da luz. É a vaidade espiritual pura agindo aí. No fundo, é a mesma mecânica do Arjuna largando o arco no chão em Kurukshetra. A pessoa está fugindo e chamando a omissão de paz. O livro é um antídoto letal contra essa autoenganação crônica. Ele arranca a máscara dessa mania de dar nomes bonitos para as nossas covardias. Total. Essa ansiedade moderna e o pavor de tomar decisão difícil fazem muita gente usar vocabulário zen só para mascarar a paralisia. Para visualizar isso bem, tira a batalha e coloca uma situação normal de hoje. Tá, tipo aquela pessoa que tá sentada no banco do passageiro de um carro sem motorista e o carro tá descendo a ladeira desgovernado. Ótima imagem. E o que ela faz? Ela cruza os braços, fecha os olhinhos, respira fundo e diz: estou confiando na jornada, estou entregando controle ao universo. Quando, na real, ela só tá morrendo de pavor de pular pro banco do motorista, pegar o volante e frear o carro. Exatamente. Porque assumir a responsabilidade e bater o carro, talvez, seja assustador demais. Mas chamar isso de entrega ao universo soa super evoluído. Soa lindo, né? A vida financeira ou a casa da pessoa tá num caos profundo por pura desorganização. E em vez de abrir uma planilha e encarar a realidade, ela fala que tá no fluxo. O famoso deixa a vida me levar espiritualizado. Pois é, o texto avisa que a inércia e a indolência são os inimigos mais perigosos que a gente tem. E o recado de Krishna lá no meio da guerra é de um realismo quase cruel para os nossos padrões sensíveis. O mundo não para pra gente curar nossas feridas. Não para mesmo. As obrigações batem na porta, estando a gente pronto ou não. A sabedoria não é criar um casulo fofinho para evitar os atritos do mundo. É mergulhar nessas fricções, mas de forma lúcida e presente. Quer dizer, não dá pra chamar o medo de agir de intuição ou a vaidade de evolução. E a frieza mascarada também, né? Aquilo que a gente comentou do karma. Ver o outro sofrer e dizer, é o karma dele, tem que aprender e lavar as mãos. Frieza total. Se tem sofrimento na sua frente e você pode ajudar, o seu dharma, o seu dever imediato é agir, não virar um juiz metafísico. E tem aquela outra fuga clássica também, que é a desculpa da perfeição. Ficar esperando eternamente o momento certo. Esperando os astros alinharem para agir. Que no fim das contas é só medo de fracassar e ser julgado, né? Exatamente isso. E bom, para não deixar toda essa reflexão filosófica solta no ar, é imperativo trazer isso para o chão de fábrica. Como é que a gente aplica Kurukshetra numa segunda-feira de manhã? Adoro isso. A obra sugere uns passos bem práticos de autoinvestigação, né? O primeiro é a percepção afiada. Isso. Ligar um radar da honestidade brutal com você mesmo. Olhar para sua vida agora e mapear. Onde é que eu tô fugindo de uma responsabilidade pesada? E, o mais importante, qual é a justificativa bonitinha que eu tô colocando por cima dessa fuga para não doer no orgulho? Perfeito. Descobrir onde você tá apelidando o medo de paz. Depois da percepção, a gente avança para uma fase de reflexão minuciosa, que exige separar as coisas. Tem duas categorias de incômodo aí. A primeira é o que a gente só quer evitar porque é chato, gasta energia ou dá preguiça. E a segunda? A segunda é mais embaixo. São aquelas ações que dão verdadeiro pavor de fazer,
mas que lá no íntimo da nossa consciência a gente sabe que precisam ser enfrentadas. Porque se não enfrentar, aquilo começa a apodrecer a nossa vida por dentro, gerando uma ansiedade crônica e aquela sensação de perda de sentido. Exato. Recusar o dever inerente cobra um preço altíssimo em silêncio. E aí, a gente chega na terceira etapa. Que é a ação concreta. E não precisa ser uma revolução de Hollywood, né? O Karma Yoga começa nas coisas pequenas. Nas microações. Pegar uma fração dessa tarefa assustadora e fazer. Marcar a reunião que você está adiando há meses. Mandar aquele e-mail estabelecendo limite no trabalho. Ou começar aquela DR super desconfortável em casa. Mas o segredo é o foco. Focar 100% na qualidade da execução. Respira, se prepara e faz com excelência. E logo depois, solta as amarras mentais sobre o resultado. se a pessoa vai receber bem ou não, se vai dar dor de cabeça, isso não te pertence mais. A sua obrigação termina no momento que a ação justa é feita. Essa é a essência do Srimad Bhagavad Gita. Agir sem aquela expectativa infantil de receber aplauso, mas também sem o terror de dar tudo errado. Cumprir o papel dentro da grande engrenagem, de olhos bem abertos. Diferente do que parece de fora, a obra não celebra a guerra, não aplaude o sofrimento e não quer ninguém anestesiado, de forma alguma. Ela ensina a ter coragem para não ser refém da própria flutuação mental e enfrentar o mundo real. É um convite belíssimo e duro para operar na realidade com lucidez cortante, sem covardias fantasiadas de iluminação. E para fechar esse nosso percurso pelas poelas de Kurukshetra, a gente deixa uma última provocação para quem nos acompanha. Uma reflexão para levar para os próximos dias. Exatamente. Qual batalha da vida vem sendo chamada de paz apenas porque ainda não houve coragem suficiente para enfrentá-la de frente? Fica o questionamento. Da próxima vez que der aquela vontade louca de soltar o arco no chão, é bom investigar o verdadeiro motivo. Perfeito. Fica aí o convite para essa investigação silenciosa. Até o nosso próximo mergulho profundo.